Ele começa basicamente com a morte do Superman. Eu até acho que tem o quadrinho da morte do Superman. Fala aí, pessoal. Saiu o Snyder's Cut do Liga da Justiça. Finalmente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu era um leitor de quadrinhos, como dá pra ver aqui, quando eu era mais novo. Isso aqui já é até mais recente, né? Morte do Superman. Recente, mais ou menos, né? Muita gente que está vendo o filme nasceu depois desse, que foi lançado esse quadrinho aqui. Foi quando que foi lançado? Parece que foi lançado em 1997. Então muita gente já nasceu depois desse quadrinho aqui. Superboy, Morte da Luz aqui. E assim vai. Eu estava aguardando esse filme, não porque eu seja um grande fã de filme de heróis, né, de quadrinhos, de adaptações. Mas é porque a maioria é mais juvenil, né, infanto-juvenil, então é legal ver assim, pelos efeitos especiais, por como a história é contada. Mas esse eu fiquei um pouco até no hype, assim, porque pela forma em que aconteceu a história toda. Para quem não sabe, a princípio, contando rápido, porque a maioria das pessoas já sabe, a princípio foi lançado um filme da Liga da Justiça, que inicialmente era dirigido pelo Zack Snyder e que ocorreu na vida, pessoalmente, uma tragédia, ele perdeu a filha dele e ele deixou o filme largou na mão de outra pessoa e aquela outra pessoa terminou o filme e ficou uma porcaria, basicamente isso. Eles começaram a cortar, acharam que o filme estava muito sombrio. E, pô, como não vai ser o sombrio um filme que tem como vilões principais o Lobo da Steppe e o Darkseid? É impossível. Tem que ter um pouco daquele clima sombrio. Mas aí, depois de um tempo, os fãs começaram a marcar em cima, né? E o Zack Snyder cedeu e falou, tá bom, vou terminar esse filme aí e vou lançar como se o filme anterior, que lançaram lá com outro diretor, nunca tivesse existido. Vamos lá, vamos fazer. Foram gastos 70 milhões nesse filme. Né? Os atores que participaram no primeiro filme, eu achei isso super legal, que eles voltaram para participar desse filme. Inclusive outros atores de outros filmes da DC também gravaram cenas para esse filme. Esse filme é um filme de duração de 4 horas. E o que eu achei mais interessante no formato desse filme, né? Além de uma coisa que estão xingando muito, eu já conto, mas para mim não fez diferença, foi só um detalhe, que foi o que gravaram um filme no formato 4x3, né, que dizem, não é aquele formato widescreen de cinema ou de tela mais comprida. Parece parecido com aquelas TVs antigas, de tubo. Na verdade, eu fui dar uma olhada, não foi bem em 4x3 que gravaram em 1.3 por 1, acho que é mais ou menos isso, 1.33 por 1, é um formato do IMAX, alguma coisa assim. Não sei ao certo se é bem isso, mas é um formato quadradinho, eles gravaram. Mas voltando ao ponto que eu achei interessante, é que ele, sabendo que o filme não era para cinema, ele tomou certas liberdades que ele não tomaria num filme para cinema. O filme para cinema é aquele, tem um padrãozinho, ele tem que guardar, tem que segurar a atenção da pessoa, a pessoa não pode parar, se ela vai no banheiro, já perdeu parte do filme. Então ele dividiu em várias partes. O filme não é bem dividido, ele botou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, durante o filme, né? E além da forma que foi filmado, a forma que foi gravada, os próprios diálogos, tem um quê assim, meio de série também, assim, em certos momentos assim, do filme, não é todo cinematográfico, né? Tem umas coisas mais que te levam a você dar mais atenção aos personagens, a interações dos personagens. Eu achei até bem interessante como eles valorizaram um personagem que simplesmente sumiu no filme anterior, foi o Cyborg, que deveria ser um dos personagens principais, e realmente ele é um dos personagens principais no filme. Pô, você imagina, um cara que tem tecnologia alienígena no corpo dele e pode acessar e controlar qualquer eletrônico, e, seja for computadores, redes de
de internet, através da internet, programas e etc. E o cara ficar que nem um zero, né? Que nem ele ficou no primeiro filme. Mas esse filme eles deram uma atenção especial, tanta atenção ao Cyborg, que estava realmente apagado, como eu disse, porque no filme anterior parece que eles usaram o Cyborg mais para quase um tapa-buraco ali, sabe? Um SJW, uma coisa meio escrota, sabe? Personagem antigo, muito antes dessas lacrações aí e ativismos, quer dizer, ativismos modernos, atuais. Ele era um personagem ali já da época, do Titans e não sei o quê, e simplesmente botaram ali como um manequim no primeiro filme. E nesse filme, todos os personagens têm esse valor. Eu acho que o Batman, até pelo ator que o interpreta, né, no filme, ele ficou meio jogado em segundo plano, apesar dele reunir o grupo e tal. Eu não senti nele aquela liderança que tem nos quadrinhos, né? Botaram ali mais ou menos, tem um Batman ali no meio, um cara fantasiado de Batman, que você fala, pô, pra que o cara tá fantasiado ali, tipo, aquela armadura ali, pra que serve? E fica meio estranho, ficou meio um personagem meio ali no meio, assim. A Mulher Maravilha, muito bom, como sempre. A Gal Gadot, assim, ela é ótima, assim, pra personagem. Apesar dela ser muito esguia, eu ainda acho que a Mulher Maravilha deveria ser mais musculosa, né? Tem uma parte que mostra as Amazonas nesse filme, que isso é outro ponto que eu achei interessante, que o filme, quando ele começa, basicamente, voltando ao ponto, ele começa basicamente com a morte do Superman. Eu até acho que tem o quadrinho aqui, a morte do Superman. Que foi morto pelo Doomsday, esse carinha aqui. Que no filme lá que fizeram o Superman vs Batman, ficou parecendo um troll das cavernas do Senhor dos Anéis. Ficou esquisito pra caramba. Mas é isso, aquele filme eu também achei ruim, mas esse filme é a sequência daquele. Basicamente, acontece depois daquele, vamos dizer assim. Então, quando o Superman morre, eles conseguiram fazer esse gancho, que é a morte do Superman que liga as caixas maternas. E sim, o Superman nos quadrinhos tem uma ligação com as caixas maternas, que são que é em torno do que gira esse filme. Que são 3 caixas tecnológicas, né, que ela tem uma tecnologia absurdamente, falo que é a tecnologia mais avançada do universo. Ela é capaz de um montão de coisas. Nesse filme, ela é capaz de reorganizar moléculas e átomos e destruir qualquer coisa ou reconstruir qualquer coisa na forma que quiser. No quadrinho, que eu lembre, ela tinha o poder até de viajar no tempo, né? Tanto que na morte do Doomsday, que eu acho que é até essa revista aqui, o Doomsday é morto, né? O Apocalipse ele é morto com o Superman levando, ou o Superman ou outro personagem, levando ele com a caixa materna para depois da existência do tempo. Aí ele deixa ele lá naquele vazio absoluto, né? Mais ou menos isso. Que eu lembro. Faz muito tempo que eu li isso aqui. Tudo isso aqui eu guardo desde moleque, nas revistas. E tem mais, tem muito mais aqui. Tem muito mais aqui. E mais. Então, enquanto tem gente fazendo vídeo, crítica, que nunca leu uma revista, quadrinho, pelo menos eu já li, né? Eu gostava muito de desenhar, né? Então eu comecei a ler quadrinho porque eu gostava de desenhar, mas voltando ao filme. Então, o lore do personagem do Darkseid, basicamente, que eu lembro também, ele é a procura da equação antivida, que seria uma forma dele conseguir destruir qualquer coisa que existe. Então ele seria um deus e ele queria, é o objetivo dele, controlar o universo e reorganizar o universo da forma dele, etc. Meio bopieda, mas essa história dele, né? É tipo um Thanos da vida, só que da DC. Até tem similaridades ali, né? Até tem uma brincadeira nessa parte que mostra a primeira vinda para o planeta Terra em busca da equação antivida, que ele encontra os deuses, os antigos deuses, né, que tem Zeus ali, jogando os raios. É bem interessante a cena, assim, ficou bem 300 de Esparta, bem assim, a cara do Zack Snyder, né? As Amazonas, os humanos, né, várias tribos humanas, grupos, né, povos humanos, né? E até o Lanterna Verde mostra lá, isso que eu achei também bem interessante.
E quando o Darkseid é derrotado, ele é derrotado com uma machadada perto da cabeça dele, que não mata ele. Então, acho que foi até uma brincadeira, uma referência ao Thor ali, que não matou o Thanos, né? No filme da Marvel. Mas essa cena é interessante. O filme em si, eu vou tocar em uns pontos positivos. Tudo vai ter spoiler, é impossível não ter spoiler. O objetivo desse vídeo aqui botar é conversar a respeito. Achei legalzinho fazer um vídeo a respeito do filme, já que eu conheço um pouquinho, assim, sabe, de quadrinhos, assim, me interessa um pouquinho. Em primeiro lugar, é um filme infanto-juvenil. Não achem que vai ser um filme legal pra caralho, você vai falar que obra de arte maravilhosa e não sei o que. Não é. Não é. É um filme pra criança e pra adolescente. Tem sangue? Tem um pouquinho de sangue sim, mas não é nada demais. É mais pra mostrar impacto de algumas cenas. Tem uma cena do Steppenwolf lá, quando vai pegar uma das caixas, né? Caixas maternas. Ele enfrenta lá em Themyscira, né? Themyscira as Amazonas e dá umas porradas na Amazônia, taca na parede, explode a mulher lá, tipo... Tem umas cenas assim, mas nada muito visual, gore, não. É só mais pelo impacto. Tem sangue. Mas, basicamente, o filme todo é um filme adolescente, pré-adolescente. Então, alguns dos pontos negativos, na minha concepção, no filme, um deles foi a trilha sonora, que, por ter essa cara, assim, meio infanto-juvenil, eles tentaram botar música cantada, assim, música... nem canto gregoriano ou músicas vocalizadas. Tem muita música, trilha sonora vocalizada. Lembra até um pouco a trilha sonora do Witcher, né? Do jogo, do Witcher 3. Mas isso não incomoda tanto, não. Tem exagero. Eles realmente, às vezes, eles usam demais aquela muito vocalizada, muita trilha sonora cantada ali, que é chato, meio chato, na minha concepção. Poderia ter um som de fundo e valorizarem mais o som ambiente, essas coisas, porque tem ambientes muito bem feitos ali, até para imersão, né? Fica muito clipe, às vezes, né? Tem umas cenas com música realmente cantada, né? Que eu achei demais, uma que marcou, que era do Aquaman, né? O Aquaman chegando, tirando camisa com a musiquinha. Eu sou o rei, parecia até coisa da Disney, sabe? Tem um único rei, ele vai, tira a camisa lá e mostra um negócio meio, sabe, cringe, assim, é um bregão, sabe? Tem muita coisa brega no filme, isso é fato. O Zack Snyder é meio brega, mas o filme, como uma obra em si, assim, ele é bom, porque ele não é bem esse formato de filme padrão que eu estava falando antes. Eles conseguiram botar numa linguagem diferente, que dá, já sabendo que era na TV, que a pessoa ia sentar, prestar mais atenção nos personagens, nas conversas, ia ter mais tempo, né? Tanto que tem 4 horas de filme. Se pegasse e transformasse um filme de 2 horas, como o primeiro, né? Tem mais ou menos isso, 2 horas de filme. Se pegasse, fizesse um filme do mesmo tamanho do primeiro, já seria um filme bem melhor do que o primeiro. Então, é um filme que vale a pena assistir, né? Eu falei que ia dar spoiler, mas não vou dar muito spoiler. Realmente, eu achei legal eles botarem o Superman com o uniforme dele preto, né? Porque depois que ele morre nesses quadrinhos que foram lançados da morte do Superman muito tempo atrás, ele usa como uniforme de recuperação dele, né? Acho que é para absorção da energia solar, alguma coisa assim, que ele estava sem poder. Então isso é legal eles terem posto isso, né, no filme. Tem vários detalhes legais no filme. O Batman, né, ele, como eu falei, ele virou mais um da Liga da Justiça, né? Ele não ficou ali aquele líder, ele virou mais um porradeiro na história ali. Não tem muito de estrategista do Batman, nem nada disso. A cena que todo mundo, isso é interessante falar, a cena que todo mundo está esperando do Coringa, eu achei fraquíssimo. O Leto continua sendo um péssimo Coringa, achei muito ruim. Acho que ele é ruim mesmo para ser o Coringa, ele não é um bom ator para fazer o papel, não. E é uma cena ali quase de créditos que aparece, então não esperem um filme com Coringa participando do filme, porque não é isso. E não espere uma porrada com Darkseid, que o filme não é sobre isso.
O vilão do filme principal continua sendo Steppenwolf. Ele foi todo refeito, está muito melhor. A personalidade do Steppenwolf está melhor também. Agora ele é como se fosse um brutamonte. O objetivo dele no filme, do Steppenwolf, é ele se redimir com o Darkseid, porque ele teria traído a confiança do Darkseid. Então, o Darkseid falou que ele teria que conquistar 2.000 mundos, alguma coisa assim, ou 50.000 mundos, um número absurdo desse, para se redimir, né? Só que, na verdade, ele acaba, talvez, encontrando que a equação de antivida estaria aqui na Terra também, além das caixas maternas, e fica entre aquilo, sabe? O filme é sobre as caixas maternas, Steppenwolf e a Liga da Justiça reunida ali. O personagem principal que eu achei nesse filme não foi nem o Superman, foi o Cyborg. Foi o melhor personagem ali, sem dúvida, assim, tipo, na participação, mas todos participaram muito bem. O Flash, assim, mostrou um Flash chato pra caralho, sabe? Eu não sei a cara que aquele ator quis dar pro Flash, o diretor, só sei que fizeram um Flash chato pra cacete. Puta que pariu. Acho que ele queria fazer um Flash que era hiperativo, só que ele ficou muito afetadinho, assim, sabe? Ficou meio, não sei, não ficou um cara hiperativo, energético, que nem o Flash, sabe? Flash é jovial, tal, caramba, 4, energético. Aparece o John também, que é o caçador de Marte, né? Martian Manhunter, né? E rapidamente, que eu achei ruim também, essa é uma aparição, outro ponto negativo do filme, e botaram um CG toscaraço do Caçador de Marte, muito tosco mesmo. Pô, só botar um cara maquiado ali, tava ótimo, sabe? Botava uma transição em 3D, mas para ficar quase imperceptível, sabe? Hoje em dia, a gente já tem tecnologia para fazer 3D foda, mas ainda é perceptível. Entra naquele vale da estranheza, sabe? Dá para perceber que não é real, sabe? Tá encaixado ali no mundo real, não é real, sabe? Fica meio Space Jam, sabe? Então, não ficou muito legal também, não. Mas de resto ficou legal, ficou bom. Deu a entender, talvez, no final do filme, uma abertura para um Injustice da vida, né? Injustice, para quem não conhece, é a saga que a Lois, a grávida, né? Ela é morta e o Superman pira e ele vira um ditador. Então, no finalzinho dá um toquinho parecido com isso, né? Então, essa visão do Batman tem a ver com isso, né? E do Coringa, aparecimento do Coringa lá. Eu não estou dando 100% spoilers, até para o pessoal poder ver o filme e tirar as próprias conclusões. Mas é isso. Resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês curtam. Se quiser, eu faço um vídeo melhor depois. Provavelmente eu não vou fazer sobre esse assunto, mas como eu desenhava, eu comecei a desenhar lendo quadrinhos, assim. Eu fiquei meio um pouquinho no hype de ver esse filme. É um filme que vale a pena ver, é legal, você vai se divertir. Não espere um filme, você vai ficar com cringe certas vezes, vai achar brega várias cenas, você tem a mínima noção, assim, de, sei lá, do que é brega, do que é exagerado, forçado, sabe? Mas é isso, sabe? Tem personagens ali que já estavam na série, por exemplo, o Aquaman, por mais que eu tenha achado bom o Aquaman, eu acho aquele ator muito exagerado, não tem muito cara de Aquaman, assim, apesar de, não estou falando fisicamente se encaixa no Aquaman, mas tipo, o jeito dele, sabe, muito, sabe, ele parece sei lá, ele é muito caricaturesco, sabe, demais, então ele é sempre o Momoa, sempre é o Momoa em todos os filmes é a mesma coisa, entendeu? Então, é estranho. O Ben Affleck, de Batman, é aquele negócio, é um cara que poderia passar, é engraçado que ele passa uma imagem boa de Bruce Wayne, ele é um bom Bruce Wayne e um péssimo Batman. Ele não tem presença ali até como sem a armadura de Batman, de preocupação, que poderia dar uma dinâmica para o grupo. Não tem essa dinâmica por parte do Batman. Essa dinâmica ali é um negócio meio solto entre eles ali, não tem aquela liderança do Batman que a gente espera, ele simplesmente serve para pegar um de cada. Você vem, juntou o grupo, a Liga da Justiça, e é isso. O maior herói do grupo ali foi o Cyborg, sem dúvida, e
Tem cenas muito boas de ação com a Mulher Maravilha. A gente vê também um lado do Flash, o Flash usando o quanto de poder ele tem, né? Porque antes era só um velocista, né? Agora dá pra ver que ele... dá pra ver ele usando a Speed Force, vamos dizer assim. Então é bem interessante. A parte que ele tá como herói é boa. A parte que ele tá como humano, vamos dizer assim, ele interagindo, falando, é muito chato. Aquele ator é chato, devia ter uma direção melhor. Fala, pô, não tá exagerando demais nisso, nas caras e bocas, linguinha, tá? Sabe? O cara é meio afetadinho, assim, sabe? Então não deu pra engolir que ele era o Flash. Ele parecia aquele ator interpretando o Flash do jeito que ele achava que era o Flash. Só que aquele ator tem a mentalidade diferente do Flash na vida real. Então não tem como fazer isso. Ele tem que interpretar o personagem. Então eu achei isso. E mais o que? Mais quais personagens aparecem? Ah, é legal que na hora que mostra o Darkseid, mostra do lado dele duas figuras icônicas ali, né? Uma delas que é bem participativa, já conhecida, e outra que é a Vovó Bondade. Aparece rapidamente a Vovó Bondade ali do lado do Darkseid. E outra é o Sade, acho que... Não sei qual é o nome dele, é o certo. Que é o braço direito lá do Darkseid. Que, inclusive, é o cara que mantém o contato o tempo todo com o Steppenwolf através de uma... Se alguém viu uma imagem do Darkseid, todo de fogo, aquilo eu achei antes que era o histórico do Darkseid recebendo os poderes dos deuses, porque a história do Darkseid é que ele é um cara que trabalhava como agricultor, né, num planeta, lá com a família dele, com os amigos dele, não sei bem, não lembro. Só que esse planeta era dominado por deuses. Ele via quanto as pessoas sofriam na mão daqueles deuses ali, e resolveu matar os deuses. E quando ele matou os deuses, ele recebeu o poder de cada deus daquele. Então eu pensei que aquela Darkseid Fogo seria isso, mas não. Ali é uma forma de comunicação que eles têm com o Darkseid, do planeta Terra pro Exoterra. E é legal. O filme foi bem construído, bem amarradinho, dá pra ver direito, sabe? É um filme adolescente, então não espere, tem coisa cringe, como eu disse. Mas é um filme bom, é um filme legalzinho. De 0 a 10, assim, eu daria uns 7, talvez. 7 e tomando, não é o melhor filme da DC, como dizem, né? Eu não achei. Tem outros filmes da DC pau a pau com esse, né? Eu não diria melhores, mas pau a pau com esse. Mas foi um filme bem feito, um filme difícil de fazer, né? Ainda mais com o que tinha nas mãos, com o dinheiro que tinha também, inclusive com os atores de outras produções voltando para gravar cenas para esse filme, que eu achei super legal isso. Eu achei uma atitude legal por parte dos atores. A Mera também, uma coisa que eu queria falar, aquela atriz da Mera, que faz a personagem do Aquaman, aquela atriz é horrível, na minha opinião. Ela é muito ruim. É muito ruim. Ela fica fazendo carão o tempo todo, assim, não tem nada a ver com o personagem. E é isso. Mas de resto é um bom filme, sim. É um bom, as cenas até do Clark com Lois ali, mostra a diferença realmente daquele Superman que não envelhece, um semideus ali, né? Ele é quase um semideus, né? Ele é um alienígena ali, né? Que tem a parte biológica diferente do ser humano. Com a Lois já um pouco mais velha, assim, com a mãe dele também, sabe? E não que o objetivo foi esse, sabe? Mas mostra a humanidade na Lois e a diferença dela para o Superman. Sabe? E é legal, é um filme bom. Eu acho que hoje em dia, eu até estava conversando isso esses dias, hoje em dia as pessoas não têm mais esse sentimento de heroísmo que tinha antigamente. Tudo agora é muito politicagem, sabe? Não tem o ser humano natural querendo ser heróico. Tá bom que tinha um heróico violento e tal, existem outras formas de heroísmo. Mas o ato de heroísmo, não, de altruísmo, sabe? De você querer defender os outros, você querer o bem, você não querer defender o ato criminoso, sabe? Você fomentar o que há de melhor na humanidade, sabe?
Eu acho que isso falta muito hoje em dia, sabe? Eu lembro que a gente ficava, quando era mais novo, passando horas lendo os quadrinhos. Tinha até personagens mais jovens do que, como Superboy. Eu peguei Superboy todo... Superboy, que era feito para público adolescente e tal. Não tinha nada de politicagem, de lacração, como dizem, sabe? O X-Men sempre foi um grupo também que já é da Marvel, sabe? Bastante diverso, sabe? Mas sempre teve heroísmo, nunca teve uma politização. Tinha até um contexto político, mas nunca tão forte quanto hoje, sabe? Hoje estão perdendo a linha, estão destruindo histórias, estão destruindo infâncias também, né? Que por mais que tinha violência, sim, eu isso hoje em dia vejo com outros olhos nos quadrinhos, que eu acho desnecessário, meio ruim a gente vangloriar esses heróis violentos, essas lutas e porradas, tudo se resolve na porrada e tal. Tá, mas é difícil, né, quebrar com esse padrão. Aí mesmo assim existia uma coisa que hoje em dia tem pouco, sabe? Que é se você querer o bem do próximo, você querer que salvar pessoas, salvar vidas, você se importar com a vida, né? Hoje em dia tem gente até banalizando coisas, a morte, né, em si, inclusive bebês e coisas absurdas, aborto. Então hoje em dia a gente não está na era mais dos heróis, isso é triste, porque estão valorizando mais anti-heróis, né, tornando vilões em heróis, enquanto os quadrinhos estão se perdendo e está esquecendo do que fez o quadrinho ser importante para muitas infâncias, para muitas crianças, formando até caráteres. Sabe? Existem canais aí que eu vi de quadrinhos que pessoas falam que os caráteres dele tiveram influências em personagens de quadrinhos, no heroísmo de assim assado. E é interessante. Não é no caso desse filme, que é um filme mais para diversão, assim como no filme da Mulher Maravilha, o 1984, ou 1985, não lembro direito o nome agora, que é um filme que vale a pena ver, se você gosta de quadrinho. É um filme que tem heroísmo, sem forçação nenhuma, bonitinho o filme, sabe? É um filme, não é filme para adulto, entendeu? O Mulher Maravilha é um filme legal. Então eu vejo aos poucos que estão recuperando certos sentimentos, certas buscas de virtudes, valorizações de virtudes. Interessante. Mas é isso, gente. Aqui é minha opinião. Aproveitando que o assunto do momento é o Zack Snyder Justice League, Liga da Justiça, do Zack Snyder. E tá aí minha observação sobre o filme, mais um pouquinho. Valeu, gente. Falou.